Boa noite. A presença da Brigada Militar nos estádios durante a Copa do Mundo é discreta. A segurança nas arquibancadas está sendo feita por seguranças privados. Seria possível seguir com esse sistema depois do Mundial? Há muito tempo se discute a retirada do policiamento dos estádios. Mas se essa retirada não parece algo ainda prudente, seria possível os clubes pagarem ao poder público por esse serviço? Um projeto de lei que tramita há um mês na Assembleia prevê que em 5 anos os policiais militares não sejam mais responsáveis pela segurança dentro dos estádios gaúchos. Pelo projeto, os policiais militares só serão chamados em casos excepcionais ou se os clubes não tiverem como contratar seguranças privados. Para que haja o policiamento, a Secretaria Estadual de Segurança deve firmar convênio com a federação que organiza os jogos. E o Estado vai ter que ser ressarcido. O projeto dá prazo de 5 anos para essas mudanças. Os brigadianos seguem fazendo policiamento nas áreas externas e podem agir em casos de emergência. O autor da proposta acredita que assim os clubes poderão se preparar para a transição. A saída da segurança pública dentro dos estádios, ela tem que ser precedida de várias ações. Eu tenho dito que é necessário se conhecer as torcidas organizadas, ter um registro dessas torcidas, ter um cadastro com nome, endereço, CPF, fotografia de todos aqueles que participam das organizadas. É necessário ter um sistema de vídeo monitoramento que você possa imediatamente, ao localizar algum tumulto, providenciar a ação da polícia dentro do estádio. É necessário um sistema de identificação biométrica. Essa experiência da utilização dos stewards, como nós estamos vendo agora durante a Copa do Mundo, ela é uma experiência exitosa, que ela garante a segurança, ela orienta o torcedor, e ela faz com que o evento seja um evento festivo, um evento de alegria, um evento de comemoração. Aqui no estúdio a gente recebe o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. O senhor já está aí 4 anos na frente do juizado, entende muito aí desse mundo da torcida aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Doutor, é possível, na sua análise, na sua avaliação, retirar a Brigada Militar de dentro do estádio, mesmo com uma proposta de 5 anos, como está colocando ali o deputado? Boa noite. Boa noite, telespectadores. É um prazer para mim estar aqui colaborando, participando. De fato, estou há 4 anos, mas a gente está sempre aprendendo, E como se diz no velho jargão, futebol é sempre uma caixinha de surpresa, inclusive no juizado do torcedor. Inclusive, Bem, em relação à tua pergunta, eu vejo hoje, juridicamente, não vejo como a Brigada se afastar da sua responsabilidade frente à segurança do torcedor, inclusive no interior dos estádios. Nós temos o Estatuto do Torcedor, que veio exatamente na esteira de todo um processo de violência que se criou dentro dos estádios e trouxe uma série de restrições às condutas pessoais dos cidadãos que ali estão. Vejo que o afastamento da Brigada, que são agentes públicos encarregados diretamente da fiscalização desse controle de condutas, que são rigorosas, que são assim, que chegam ao ponto de criminalizar, às vezes, condutas banais, mas que dentro do estádio tem uma repercussão mais grave. Eu vejo como uma coisa contraditória em relação a toda a dinâmica legislativa hoje do Estatuto do Torcedor. Então, a minha posição jurídica, evidentemente que não sou juiz da causa, então tenho mais tranquilidade para falar. Não vejo como hoje isso prosperar dentro do nosso sistema legislativo local. Bom, vamos colocar o depoimento de ontem aqui no 20 Horas do comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Fábio Duarte, sobre esse debate da retirada dos brigadianos de dentro do estádio. Ele falou ontem aqui no programa. Vamos ver. Nós queremos, o governo pediu que eu reestudasse o projeto que a gente elaborou, para a Assembleia Legislativa, no sentido de manter esta ideia de que pelo menos seja ressarcida. Por exemplo, nós estamos aí com uma ferramenta extremamente importante, que é o imageador aéreo, que acoplado ao nosso helicóptero tem dado resultados enormes, tanto na questão preventiva quanto na questão da ação da brigada. Esse equipamento custa R$ 8 milhões.
né? O Estado gastou, em 2012, 8 milhões de reais. Quer dizer, nós teríamos condições de comprar equipamentos que vão melhorar a atuação da brigada, vão propiciar maior segurança para os torcedores e para a sociedade. O senhor vai querer retomar esse debate? Queremos sim, queremos retomar. Bom, aí o coronel Fábio Duarte, ele fala, doutor Marcos, sobre ressarcimento da Brigada Militar. Ele fala sobre a retirada ou ressarcimento. O deputado fala apenas na retirada. Antes de falar na questão do ressarcimento, o senhor comentou que tem uma opinião aí, juridicamente considera improvável que isso aconteça, mas na sua opinião particular, como conhecedor de torcida, seria viável? O senhor acha que tirar a brigada lá ou é algo temerário mesmo? Eu acho extremamente temerário. E o exemplo da Copa do Mundo não é muito apropriado para a gente avaliar a importância da Brigada Militar dentro do estádio. A segurança privada dentro da Copa do Mundo, ela teve uma eficiência relativa. Primeiro, por quê? O evento é diferente, nós temos um público diferente. Nós temos um tipo de futebol diferente dos nossos campeonatos locais aqui. É um evento muito mais festa do que propriamente uma competição. A gente que tem feito todos os jogos da Copa do Mundo percebe que até mesmo aquelas seleções que são derrotadas saem festejando do ambiente dos estádios, o que não é muito comum na nossa realidade local. E eu vejo assim, não vejo com tanta eficiência assim, a atividade dos stewards dentro do estádio. Eles são eficientes para os pequenos desentendimentos. E eles exercem um papel descriminalizador. Um grande tumulto como aquele da Arena lá em Joinville já não seria possível, né? Exatamente. Então eles são eficientes para compor os pequenos desentendimentos. O sujeito que sentou na cadeira errada, se desentendeu e separa, e evidentemente essa separação ela não dá o devido tratamento jurídico, às vezes, aquilo que aconteceu ali. Sim, não faz o encaminhamento que deveria ser. Exatamente. Nós tivemos vários casos na Copa do Mundo de desentendimentos, inclusive brigas, que não foram devidamente encaminhadas por o agente público. Porque o steward não tem poder de polícia, ele tem obrigação de encaminhar para o agente público que vai dar o tratamento jurídico ao caso. Sim. Então, e esse outro exemplo que tu citaste de forma muito feliz, que é exatamente os grandes tumultos. Quer dizer, os stewards, a segurança privada não terá condições nem técnicas e para conter as grandes desavenças nos estádios. É verdade. Agora, o ressarcimento, doutor, seria caminho mais viável aí disso tudo? Eu penso que sim. Pagamento dos clubes? Eu penso que sim. Muito embora eu saiba que há uma posição consolidada juridicamente aí, por decisões anteriores que não reconheceram essa possibilidade, entendendo que os clubes já pagam a segurança com o pagamento dos impostos, eu vejo que essa discussão sim deveria ser reaberta, porque é inegável que existe uma grande lucratividade dos clubes a partir dos jogos, e uma utilidade excepcional de um serviço público, que é o serviço de segurança. Nada mais lógico que isso seja ressarcido ao erário. Doutor Marco Aurélio, como é que está essa situação dos torcedores? Há uma lista aí de torcedores envolvidos em tumultos, brigas em estádios, que precisam se apresentar na delegacia sempre que há um jogo de futebol. Como é que está isso? Está sendo acompanhado? Tem muito torcedor que não está indo na delegacia? Vai ter alguma punição sobre isso? Como é que está o encaminhamento disso, doutor? Bem, eu falo pelo juizado do torcedor, que está em funcionamento desde o dia 1º, desde o mês de abril. Nós estamos fiscalizando, firmamos um convênio com a Polícia Civil, no sentido de que a Polícia Civil efetue essa fiscalização através das delegacias de plantão. Sempre que o preso ficar proibido, ele imediatamente, quando intimado, a própria delegacia também será intimada de forma quase que imediata. Assim como a comunicação de eventuais ausências serão nos trazidas imediatamente. E o senhor tem esse acompanhamento direitinho, Temos jogo a esse jogo? acompanhamento no juizado do torcedor. Evidentemente que as consequências decorrentes do não cumprimento, elas não podem ser feitas desconsiderando o direito de defesa do acusado. Então o indivíduo não compareceu, eventualmente nós recebemos e intimamos o sujeito para que ele se manifeste. Esse torcedor que não está comparecendo e acha que nada vai acontecer, está redondamente enganado. Ele está sujeito a qualquer momento, inclusive, a sofrer uma prisão preventiva. Isso tem que ficar bem claro para o torcedor. O fato de as coisas não acontecerem de imediato, a rigor, nada mais é do que um respeito à garantia dele, do contraditório e da ampla defesa. Não significa menosprezo àquela determinação. A determinação que foi dada no estádio para que o indivíduo fique afastado do estádio, se ela for descumprida,
o torcedor vai ter surpresas. Por Isso exemplo? eu posso garantir. Ele pode até ser preso preventivamente, ter a surpresa de em determinada blitz ou a fiscalização de trânsito, ele ser recolhido e acabar no presídio central, ou no presídio da sua localidade. Mas coloca aí um torcedor que seja réu primário, enfim, e com prisão preventiva, coloca no presídio central, doutor? Que alternativa se pode ter para isso? Vai ser preso, se ele é preso, ele tem que ser preso no presídio. Né? Evidentemente que a gente vai ter todo o cuidado, e isso é uma preocupação que as varas de execuções estão tendo, a partir até mesmo de um entendimento que nós estamos estabelecendo, no sentido de, evidentemente, resguardar esse preso sem antecedentes do contato com os apenados com uma folha de antecedentes maior. Se estuda, então, uma ala especial dentro do presídio central para esse tipo de torcedor. Exatamente, esse é o caminho. E importante que se diga, o indivíduo que descumpre, ele está assumindo a consequência disso, ele está criando essa realidade para si próprio. Né? Então, cabe ao judiciário preservar o funcionamento do sistema, e o sistema tem que dar respostas, tanto para aquele indivíduo quanto para a própria sociedade. Mas o central tão saturado teria condições de criar essa ala especial, doutor? Tenho convicção que sim. E isso já está em adiantado entendimento com os juízes da vara de execução. E aí, bom, seria uma medida para não misturar esse tipo de crime com outros... O objetivo exatamente é aquilo que a própria lei das execuções penais recomenda, e a legislação processual, de se procurar criar uma distinção entre os presos de acordo com a periculosidade. No caso do torcedor, nem sempre o torcedor é um preso perigoso. Sim. Então, naturalmente, ele pode ter a sua integridade física resguardada. Desses que estão sendo monitorados, quantos o senhor acredita que vai ainda seguir num processo, numa ação, para talvez até numa pena de prisão? O processo vai prosseguir em relação a todos. Mesmo aqueles que cumprem as medidas cautelares, eles responderão ao processo. Tem alguém que está para ter a prisão decretada desses torcedores? Nós temos alguns presos que estão com prazo para se manifestar, e se não houver a manifestação oportuna, estarão sujeitos a isso. A justiça está de olho, então não esqueceu isso, Sem dúvida, não deixou de lado. Absolutamente. O juizado torcedor tem isso como uma questão estruturante do sistema, que é exatamente a fiscalização do preso que está submetido à medida restritiva. Eu estou com o tempo estourado, doutor, rapidinho. A Pois sua não. opinião sobre a bebida no estádio, porque na Copa do Mundo está se bebendo, e o senhor acha também, da mesma forma com o policiamento, tem que voltar como era antes, proibir a bebida? Tem que voltar como era antes, proibir a bebida. Certo. E vou mais longe. Nós temos um exemplo bem emblemático que trata da questão do reflexo na bebida em relação à violência. São os dados estatísticos. Nós tivemos uma diminuição vertiginosa desde que as bebidas foram proibidas. E vou mais longe. Na realidade, o raciocínio que se faz em relação às bebidas é o raciocínio que, proibindo o menos, se previne o mais. Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, uma gritante diminuição do consumo de drogas nos estádios, principalmente com o advento dos estádios novos. Qual é a razão disso? É proibido o fumo, tanto na arena quanto no estádio Beira-Rio. E a partir dessa proibição, não se tem consumo de droga. Sim. Então, isso é uma coisa bastante importante para que o torcedor perceba que nós não podemos perder os nossos freios morais, que se fazem nas pequenas fiscalizações. Doutor Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, uma boa noite e um bom trabalho aí pela frente depois da Copa do Mundo, que a gente vai ter o retorno aí do Brasileirão e as coisas ficam mais complicadas nos estádios, mais trabalho nos estádios. Muito obrigado, doutor. Ok.